E se o universo não fosse uma máquina, mas um oceano de energia em movimento? E se o planeta fosse, na verdade, um grande sistema vivo de campos, frequências e ressonâncias? Hoje, neste primeiro episódio, vamos falar de um homem que enxergava a realidade dessa forma muito antes da ciência moderna, Nikola Tesla. Aqui no canal Elevação da Consciência, unimos ciência, espiritualidade, cosmologia e ensinamentos de grandes mestres que passaram pela Terra para compreender quem somos e como podemos expandir a consciência. E poucos nomes representam tão bem essa ponte entre tecnologia e visão cósmica quanto Tesla. Quem foi Nikola Tesla, um gêmeo à frente do seu tempo? Nikola Tesla nasceu em 10 de julho de 1856, na atual Croácia, e faleceu em 7 de janeiro de 1943, em Nova York, praticamente sozinho, doente com apenas cerca de $4 no bolso. Após sua morte, seu quarto e seus documentos foram confiscados pelo governo dos Estados Unidos, por considerarem que seus estudos poderiam ter implicações estratégicas. Ou seja, um homem que mudou o mundo com suas ideias, morreu sem reconhecimento financeiro, mas deixou um legado que sustenta praticamente toda a civilização moderna. Tesla foi o responsável direto ou indireto por tecnologias que hoje consideramos básicas, como corrente alternada, que permite levar energia a longas distâncias, motores elétricos de indução, transformadores, sistemas de rádio e comunicação sem fio, controle remoto, experimentos com transmissão de energia sem fio, estudos avançados sobre campos eletromagnéticos e altas frequências. Sem a corrente alternada de Tesla, por exemplo, não existiriam redes elétricas modernas, grandes cidades iluminadas, indústrias funcionando em larga escala, hospitais, data centers, praticamente nada do que sustenta a vida urbana atual. De forma muito concreta, Tesla literalmente mudou a forma como o planeta funciona. Mas, o mais impressionante é que ele não pensava apenas como um engenheiro que resolve problemas técnicos. Ele pensava como alguém que enxergava o universo como um sistema energético integrado. Desde criança, Tesla demonstrava habilidades extraordinárias. Memória fotográfica. Capacidade de visualizar máquinas inteiras funcionando na mente. E uma imaginação extremamente precisa, quase como se estivesse assistindo a um filme interno. Ele mesmo dizia que não precisava de protótipos iniciais, porque testava tudo mentalmente antes de construir. Tesla não apenas imaginava, ele via mentalmente seus projetos funcionando, girando, interagindo, antes mesmo de existir qualquer peça física. Isso revela algo muito profundo. Ele pensava primeiro no campo invisível, e só depois na matéria. Enquanto muitos cientistas da época ainda viam o mundo como um grande mecanismo feito de peças sólidas, Tesla já falava de forças invisíveis que atravessam tudo. Ele dizia: se você quiser entender os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Essa frase é extremamente poderosa, porque revela que, para Tesla, a realidade não era feita apenas de objetos, mas de campos em movimento. Em uma linguagem moderna, diríamos que ele enxergava o universo como um tecido energético dinâmico. E isso se conecta diretamente com a visão espiritual de unidade, a ideia de que tudo está interligado por campos invisíveis e que a separação é, em grande parte, uma ilusão criada pelos sentidos. Tesla também via o próprio ser humano como parte desses campos. Para ele, o corpo, o cérebro e a mente estavam inseridos em um oceano de energia, e não isolados do ambiente. Ou seja, muito antes de falarmos em eletromagnetismo, campo e sutis interações mente-corpo, Tesla já intuía que somos sistemas energéticos, interagindo com sistemas energéticos maiores. Uma das maiores frustrações de sua vida foi, justamente seu projeto de distribuição de energia sem fio, usando os próprios campos naturais da Terra. Ele acreditava que o planeta poderia ser utilizado como um grande condutor, permitindo que energia limpa fosse transmitida globalmente, sem a necessidade de redes físicas extensas e sem depender de combustíveis. Isso não era apenas um projeto tecnológico. Era também uma visão humanitária e espiritual. Energia abundante, acessível, sem exploração extrema de recursos, sem desigualdade energética entre nações. Mas,
Esse projeto foi abandonado porque não era economicamente interessante para os grandes financiadores da época. Não dava para controlar, cobrar ou monopolizar facilmente. Aqui vemos algo muito importante para a consciência humana: o conflito entre avanço tecnológico guiado pelo lucro e avanço tecnológico guiado pelo bem coletivo. Tesla claramente estava mais alinhado com a segunda visão. Do ponto de vista da elevação da consciência, Tesla representa algo muito raro: um cientista que não via a tecnologia como ferramenta de poder, mas como instrumento de harmonia com as leis naturais. Ele não queria dominar a natureza. Ele queria cooperar com os campos naturais do universo. E talvez por isso, mesmo sendo um gênio técnico, ele também era profundamente filosófico. Tesla nos lembra que não basta desenvolver máquinas mais potentes, é preciso desenvolver uma consciência mais madura para guiar essas máquinas. Sem isso, o avanço técnico não gera evolução humana, apenas acelera nossos conflitos. Por isso, quando falamos de Tesla no contexto da elevação da consciência, não estamos falando apenas de um inventor brilhante, mas de alguém que enxergava a Terra como sistema vivo, o universo como campo interconectado, e o ser humano como parte ativa dessa rede energética. Um gênio que veio não apenas para iluminar cidades, mas para nos convidar a repensar nossa relação com o próprio cosmos. Tesla foi responsável, direta ou indiretamente, por tecnologias que sustentam praticamente toda a civilização moderna. Não estamos falando de invenções isoladas, mas de estruturas fundamentais que permitem que cidades, indústrias, hospitais, comunicação e tecnologia digital existam. A mais importante delas é, sem dúvida, a corrente alternada, ou AC. Antes de Tesla, a eletricidade só podia ser transmitida por distâncias muito curtas. Isso tornava inviável a criação de grandes redes elétricas. A corrente alternada resolveu exatamente esse problema, permitiu elevar e reduzir tensões por meio de transformadores, fazendo com que a energia pudesse viajar por longas distâncias com pouca perda. Isso viabilizou redes nacionais de energia, eletrificação de cidades inteiras, crescimento industrial em larga escala. Sem isso, o mundo moderno simplesmente não existiria como conhecemos. Além da corrente alternada, Tesla desenvolveu e aperfeiçoou os transformadores, que são a base de todo o sistema elétrico até hoje. Cada vez que você liga um aparelho, existe ali um princípio criado ou aperfeiçoado por Tesla, regulando a tensão para que aquela energia possa ser utilizada com segurança. Tesla também foi o criador dos motores elétricos de indução, que transformam a energia elétrica em movimento mecânico. Esses motores estão em elevadores, fábricas, sistemas de ventilação, bombas de água e, praticamente em toda a automação industrial. Ou seja, ele não apenas levou energia para os lugares, ele fez essa energia se transformar em movimento, em trabalho, em funcionamento do mundo físico. No campo das comunicações, Tesla também foi extremamente visionário. Muito antes da popularização do rádio, ele já demonstrava a transmissão de sinais sem fio, usando ondas eletromagnéticas. Muitos historiadores defendem que Tesla desenvolveu os princípios do rádio antes mesmo de Marconi, embora não tenha recebido crédito por isso em vida. Além disso, ele criou um dos primeiros sistemas de controle remoto, demonstrando barcos controlados à distância por sinais de rádio, algo que para a época parecia pura ficção científica. Hoje, vivemos cercados por controles remotos, drones, comunicações sem fio, redes Wi-Fi, sistemas de telecomunicação globais. Tudo isso se apoia nos princípios que Tesla já explorava no final do século XIX e início do século XX. Tesla também realizou experiências avançadas com iluminação sem fio, acendendo lâmpadas à distância apenas por meio de campos elétricos. E um de seus dispositivos mais famosos, a bobina de Tesla, é capaz de gerar altíssimas tensões e campos elétricos intensos, permitindo estudar descargas elétricas, ondas e ressonância. Essa bobina não era apenas um espetáculo visual. Ela era um instrumento para explorar como a energia se propaga pelo espaço, não apenas por condutores físicos. E aqui entramos no ponto mais profundo da visão de Tesla. Tesla não via a eletricidade apenas como algo que corre dentro de fios. Ele via a eletricidade como uma manifestação de campos que preenchem o espaço.
Para ele, os fios eram apenas uma conveniência, não uma necessidade fundamental. Ele acreditava que, se compreendêssemos corretamente os campos naturais da Terra e da atmosfera, poderíamos transmitir energia pelo próprio ambiente. Por isso, ele pensava a tecnologia como extensão dos campos naturais do planeta. Não como algo separado da natureza, mas como algo que deveria funcionar em harmonia com ela. Do ponto de vista da consciência, isso é algo muito elevado. É o ser humano deixando de agir apenas como explorador da natureza e começando a agir como participante consciente de um sistema maior. Espiritualmente, isso se conecta com a ideia de que a inteligência humana não está separada da inteligência do universo, mas é uma expressão dela. Tesla, de certa forma, via a ciência como uma forma de escutar as leis da natureza, e não apenas de impor técnicas sobre ela. Por isso, suas invenções não eram apenas ferramentas. Elas eram manifestações de uma visão mais profunda sobre como a realidade funciona, como fluxo, campo, vibração e ressonância. E talvez por isso, até hoje, mais de um século depois, continuamos usando sistemas baseados exatamente nos princípios que ele revelou. Isso nos leva a uma reflexão muito importante para a elevação da consciência. Um único ser humano, quando alinhado com as leis profundas da natureza, pode transformar o destino de toda a civilização. Tesla não mudou apenas a tecnologia. Ele mudou a forma como a humanidade interage com a energia do planeta. E isso nos lembra que consciência e ciência, quando caminham juntas, têm poder de transformar o mundo em níveis que vão muito além do material. Um dos aspectos mais visionários e menos compreendidos de Nikola Tesla era a forma como ele enxergava o próprio planeta. Para Tesla, a Terra não era apenas uma massa de rocha girando no espaço. Ela era um sistema energético ativo, com propriedades elétricas, magnéticas e ressonantes. Ele acreditava que a Terra funcionava como um grande condutor elétrico, um sistema de ressonância natural, um circuito planetário de energia. Essa não era uma metáfora espiritual. Era uma hipótese física baseada em seus experimentos. Durante seus estudos em Colorado Springs. No final do século XIX, Tesla realizou experimentos com descargas elétricas de altíssima voltagem, investigando como a energia se propagava pelo solo e pela atmosfera. Ele observou que certas frequências pareciam se propagar ao redor do planeta, como se a Terra pudesse vibrar eletricamente como um todo. Essas observações o levaram à ideia de que seria possível utilizar o próprio planeta como meio de transmissão de energia, e não apenas como suporte para cabos e fios. Esse conceito foi levado adiante no projeto da famosa Torre Wardenclyffe, em Nova York. O objetivo da torre não era apenas transmitir sinais de comunicação, mas também testar a possibilidade de distribuição global de energia sem fio. Usando o solo terrestre como condutor e a ionosfera como parte do circuito. Tesla imaginava um sistema em que a energia pudesse ser transmitida por ressonância, assim como ondas sonoras se propagam no ar, mas em escala planetária. Isso significaria, na prática, energia acessível em qualquer lugar do mundo, sem necessidade de redes físicas extensas e com menor impacto ambiental. Na época, essa ideia parecia absurda para muitos. Hoje, ela é vista com muito mais respeito pela ciência de campos e pela engenharia eletromagnética. Atualmente, sabemos que a Terra possui um campo magnético intenso, a atmosfera e a ionosfera formam uma cavidade eletromagnética. Existem frequências naturais de ressonância, como a chamada ressonância de Schumann, e há interações constantes entre atividade solar, campos magnéticos e sistemas biológicos. Tesla não tinha os instrumentos modernos para medir tudo isso, mas sua intuição estava extraordinariamente alinhada com essa visão integrada do planeta. Ele não via a Terra como algo passivo. Ele a via como um sistema dinâmico, vibrante e interconectado. E isso muda completamente a forma como pensamos sobre energia, tecnologia e ecologia. Se a Terra é um sistema vivo de campos, então a tecnologia ideal não deveria lutar contra esses campos, mas operar em sintonia com eles. Espiritualmente, isso ecoa uma sabedoria muito antiga, a ideia de que a Terra é um organismo vivo, uma totalidade integrada. E não apenas um recurso a ser explorado. Hoje, essa visão reaparece em conceitos como
Hipótese de Gaia, ecologia profunda, sistemas complexos interdependentes. Tesla, de certa forma, antecipou essa consciência planetária, muito antes de ela se tornar parte do discurso científico moderno. E isso abre um horizonte fascinante para o futuro. Se a humanidade aprender a desenvolver tecnologias que respeitam os campos naturais, utilizam ressonância em vez de força bruta, e se integram aos sistemas planetários, então estamos falando de uma civilização muito mais alinhada com as leis profundas do universo. Do ponto de vista da elevação da consciência, essa visão nos convida a sair do modelo de dominação da natureza e do planeta, e entrar em um modelo de cooperação com a inteligência do planeta e do universo. Tesla não enxergava a Terra como algo a ser conquistado, mas como algo a ser compreendido. E talvez esse seja um dos maiores saltos de consciência que ainda precisamos dar como humanidade. Porque quando entendemos que fazemos parte de um sistema vivo maior, nossas escolhas tecnológicas, econômicas e espirituais inevitavelmente mudam. E é exatamente essa mudança de percepção que marca a transição de uma civilização inconsciente para uma civilização verdadeiramente consciente. Tesla era profundamente fascinado e, de certa forma, obcecado pelo fenômeno da ressonância. Para ele, a ressonância não era apenas um detalhe técnico da física. Era uma lei fundamental do universo. Ele acreditava que tudo no universo possui uma frequência natural e que, quando algo entra em ressonância com essa frequência, enormes quantidades de energia podem ser ativadas com esforço mínimo. Esse princípio é absolutamente real na física. Pontes entram em ressonância e podem colapsar. Ondas se amplificam quando estão em fase. Instrumentos musicais vibram quando expostos à frequência correta. Sistemas mecânicos, elétricos e até biológicos respondem fortemente quando estimulados em sua frequência natural. Ou seja, não é a força bruta que move o universo, é o alinhamento de vibrações. Tesla queria aplicar esse princípio em escala planetária. Ele acreditava que, se encontrássemos as frequências corretas da Terra e da ionosfera, poderíamos transmitir energia com mínima perda, enviar informações globalmente e até acessar o que ele chamava de energia do ambiente. Essa energia do ambiente não era magia. Era a ideia de que o próprio espaço está repleto de campos e potenciais. Nikola Tesla não era apenas um inventor extraordinário. Ele era, acima de tudo, um pensador profundo sobre a natureza da realidade e o lugar do ser humano no universo. Ao longo de sua vida, Tesla falou frequentemente sobre harmonia do universo, leis universais que regem tudo, e uma inteligência presente na própria natureza. Para ele, a ciência não era apenas um conjunto de fórmulas. Era uma forma de compreender a ordem profunda do cosmos. Embora não estivesse ligado a nenhuma religião específica, sua visão era claramente cosmológica e espiritual. Ele não falava de um Deus pessoal nos moldes religiosos tradicionais, mas de uma inteligência universal, expressa nas leis naturais. Tesla acreditava que o universo não era caótico, mas profundamente organizado. Em uma de suas ideias mais conhecidas, ele dizia: compreender energia, frequência e vibração era a chave para entender o universo. Essa afirmação é profundamente filosófica. Por quê? Quando você reduz tudo a campos vibratórios, desaparece a separação rígida entre matéria e energia, corpo e ambiente. Tudo passa a ser expressão de um mesmo campo. Do ponto de vista espiritual, isso se aproxima muito da ideia de unidade, a noção de que tudo é parte de um mesmo todo. Tesla acreditava que a tecnologia deveria cooperar com a natureza, não violentá-la, e o progresso deveria ser medido pelo bem-estar humano. Para ele, ciência sem ética era perigosa. Tecnologia sem consciência era um risco. E isso é algo extremamente atual. O projeto de transmissão global não era apenas técnico. Era uma visão social, energia abundante, acessível, limpa, sem monopólios. Tesla sonhava com um mundo onde a educação fosse acessível e a tecnologia servisse para reduzir o sofrimento humano. Infelizmente, projetos que não geravam controle econômico direto eram considerados inviáveis. Vemos o conflito entre consciência elevada e estruturas de lucro. Ele representa algo raro,
uma mente científica racional guiada por uma visão mística. Ele não via contradição entre ciência e espiritualidade. A ciência deixa de ser ferramenta de domínio e passa a ser um caminho de compreensão e reverência pela ordem universal. Ele já intuía que consciência e tecnologia evoluem juntas. Se a consciência não amadurece, a tecnologia é perigosa. Se amadurece, é libertadora. Ele não estava apenas tentando acender lâmpadas. Ele literalmente estava trazendo luz para o planeta e para a consciência. Uma humanidade que entende que vive em um universo interconectado e depende de sistemas vivos. Tesla não foi apenas um inventor. Ele foi um mensageiro de um futuro possível, onde ciência, consciência e ética caminham juntas. Talvez o maior legado de Nikola Tesla não esteja apenas em suas invenções, mas em sua forma de enxergar a própria realidade. Tesla nos convida a perceber algo fundamental, que vivemos em um oceano de energia, que fazemos parte de sistemas muito maiores do que nós. E que nada existe de forma verdadeiramente isolada. Para ele, o ser humano, a Terra e o cosmos estavam inseridos no mesmo campo de forças, no mesmo fluxo de energia, na mesma teia de interconexão. Isso muda completamente a forma como nos vemos no universo. Em vez de nos enxergarmos como dominadores da natureza, passamos a nos enxergar como participantes de um sistema vivo e inteligente. E, a partir dessa visão, surge uma pergunta essencial: se tudo está interligado, como deveriam ser nossas tecnologias? Como deveriam ser nossas decisões econômicas, políticas e científicas? Tesla acreditava que a tecnologia deveria refletir essa interconexão, e não apenas extrair, explorar e consumir recursos, sem consciência. Ele via a ciência como um meio de harmonizar a civilização com as leis naturais, e não de colocá-la em conflito com elas. Quando falamos em elevação da consciência, estamos falando exatamente disso: sair de uma visão fragmentada da realidade, onde tudo parece separado e em competição, e entrar em uma visão integrada, sistêmica e cooperativa da vida. E, por falar nisso, não esqueça de se inscrever em nosso canal. Tesla, mesmo sem usar esses termos, já pensava de forma sistêmica, holística, planetária e profundamente interconectada. Ele enxergava o planeta como um sistema energético vivo, o ser humano como parte desse sistema, e a tecnologia como uma extensão das leis naturais. Essa forma de pensar está muito à frente do seu tempo e, em muitos aspectos, ainda está à frente do nosso. Hoje, a humanidade possui tecnologias extremamente poderosas: energia nuclear, inteligência artificial, engenharia genética, redes globais de comunicação. Mas a grande pergunta permanece: temos consciência suficiente para usar esse poder com sabedoria? Tesla parecia compreender algo que hoje se torna cada vez mais urgente: o futuro da humanidade não depende apenas do avanço técnico, mas do amadurecimento da consciência que guia esse avanço. Porque sem consciência, a tecnologia amplia nossos conflitos. Sem ética, ela amplia nossa capacidade de destruição. Sem sabedoria, ela acelera problemas em vez de resolvê-los. Por isso, a frase que resume profundamente essa visão é: sem consciência, a tecnologia se torna perigosa. Com consciência, ela pode se tornar libertadora. Esse é, talvez, o ensinamento mais atual de Tesla para o nosso tempo. Ele nos lembra que evolução verdadeira não é apenas mais máquinas, mais velocidade, mais consumo. Evolução verdadeira é mais compreensão, mais responsabilidade, mais integração entre conhecimento e sabedoria. No fundo, Tesla nos aponta para um futuro onde ciência e espiritualidade não são opostas, tecnologia e natureza não são inimigas, e inteligência humana caminha junto com consciência planetária. Um futuro onde o progresso não é medido apenas por crescimento econômico, mas pela qualidade de vida, pela harmonia com a Terra e pelo nível de consciência coletiva. E talvez essa seja a maior revolução que ainda precisamos viver. Não apenas a revolução das máquinas, mas a revolução da consciência, que decide como essas máquinas serão usadas. Nesse sentido, Nikola Tesla não foi apenas um cientista do passado. Ele foi um mensageiro de possibilidades futuras, um lembrete de que a humanidade pode escolher um caminho de integração e não de separação.
E essa escolha começa em cada mente que desperta, em cada pessoa que passa a enxergar a vida de forma mais consciente, em cada decisão guiada não apenas pelo interesse imediato, mas pelo bem do todo. Nikola Tesla nos mostrou que o universo é muito mais do que matéria, é campo, energia, ressonância e interconexão. E a partir dele, a ciência começou uma jornada que, pouco a pouco, nos aproxima novamente de uma visão de unidade, de totalidade e de consciência. Nos próximos episódios da série Os 12 Cientistas que Mudaram o Mundo, vamos continuar essa jornada por mentes que transformaram nossa visão da realidade e, ao mesmo tempo, nos ajudam a compreender quem somos dentro desse universo. Se esse conteúdo ressoou com você, inscreva-se no canal Elevação da Consciência, curta, compartilhe e siga conosco nessa jornada de expansão da consciência. Gratidão profunda pela sua presença. Até o próximo encontro.